Vamos falar aqui sobre a situação no Oriente Médio ainda. Olha, para poder repercutir os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio, a gente vai conversar agora com o Eberaldo de Almeida Neto, que é o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que já está aqui comigo. Eberaldo, meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Muito bom bater um papo aqui contigo. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Eberaldo, assim que a gente teve a primeira sinalização, durante o final de semana, de troca, de ataques entre Israel e Irã, novamente a gente viu reflexo no preço do petróleo. A gente teve o petróleo fechando em alta, de novo com essa escalada ali de tensão. Depois, ao final da segunda-feira, a gente tem os dois lados cessando, os ataques. Hoje a gente já volta com queda no petróleo. Diante do que a gente tinha logo no início do conflito, das altas que já tivemos, desde o início dessa guerra, que agora já passa dos 100 dias, para essa movimentação que tivemos ontem, como que você avalia essa resposta do mercado em relação ao risco em termos de preço de energia? O risco já está parcialmente embutido, comparando-se esse nível de alta e de resposta que tivemos na cotação do petróleo? Ou você acredita que o mercado ainda tem respondido muito rapidamente a essas notícias e com a volatilidade ainda muito alta, sem já ter embutido parte do risco? A volatilidade nesses casos de conflito ela é muito alta, porque as informações elas nunca correspondem totalmente à realidade. É um jogo de narrativas de lado a lado e o mercado tenta se antecipar. Então, o que a gente vê, ontem subiu, hoje já está baixando, então essa volatilidade ela tende a continuar bastante intensa. O que a gente tem visto no mercado? Antes do conflito iniciar, a gente estava com um suprimento bastante grande em relação ao consumo, tanto que a OPEP vinha de cortes sistemáticos de produção. Após o conflito e com o aumento do preço, alguns fenômenos acontecem na economia normalmente. Uma é a retração de consumo. A gente tem visto nesse segundo trimestre, no ano de 2026, a projeção em torno de 2,5 milhões por dia no consumo mundial, a menos do que a expectativa. A gente tem visto produção fora do eixo do Golfo Pérsico aumentar, e aí Estados Unidos, Canadá, Brasil, alguma coisa em Venezuela que tem aumentado a produção, apesar de estar muito abaixo da sua capacidade, mas tem aumentado. Então, essas questões, elas ajudam um pouquinho a mitigar o problema do fluxo no Estreito de Hormuz, de onde vem aí, passa aí em torno de 20% do consumo mundial, mas, conforme eu já disse outras vezes, também mitigado por fluxos em dutos, na Arábia Saudita principalmente e nos Emirados Árabes. Então, essa questão da um pouco de retração de consumo, aumento de oferta fora do Golfo Pérsico, e o consumo de estoque, que é o que a gente tem falado, o consumo de estoque ele tem sido crescente, Se a gente pegar os meses de março e abril, esses 2 meses consumiram em torno de estoques dos países da IEA, ou da International Energy Agency, ou Agência Internacional de Energia, a IE, esse consumo foi em torno de 250 milhões de barris nos 2 meses. O que a gente está vendo agora nos meses de maio e junho é que esse consumo tem sido por mês, Ou seja, você saiu de um patamar em torno de 4 milhões de barris por dia de estoque, de consumo de estoque, para 8 milhões e meio de consumo de estoque. Então, essa questão da volatilidade, Débora, ela vai continuar existindo, porque os fatores geopolíticos estão bastante intrincados lá, Beraldo, quando você fala sobre os estoques e o consumo deles dessa maneira como ele vem acontecendo, E lembrando que a gente tem mudanças importantes, inclusive na OPEP, Tivemos a saída dos Emirados Árabes Unidos, enfim, ainda temos muito dessa região ainda a ser feito para poder se restabelecer de uma guerra que ainda nem acabou, para poder voltar a qualquer normalidade. Esses estoques estão sendo consumidos. Quanto que a gente tem de estoque ainda para poder continuar sustentando a demanda global
né? E com o preço que estamos agora, que já é bastante elevado, ou seja, há o risco da gente ter uma disparada de preços, agora não mais por causa do corte, por causa do Estreito de Hormuz, que barra realmente, ou seja, impede a distribuição, mas porque também há uma ausência de estoque? A questão, assim, ela não é linear. À medida que os estoques vão sendo consumidos, o risco aumenta bastante e o preço tende a subir quase que numa exponencial. Então, quanto mais perto de um final, quanto maior o risco, mais o mercado vai avaliar isso e vai subir preço. E, obviamente, isso vai ter efeito em consumo, aí o consumo diminui em relação àquele anterior e as coisas tendem um pouquinho a se compensar. Mas, assim, se continuar nessa tocada de consumo de estoque, o que não vai acontecer, porque quando for chegando para o final, a demanda tende a retrair por conta da elevação de preços que acontecerá, né, que aconteceria caso isso aconteça, a gente fala em torno de alguns meses de estoque, né, para sustentar nesse ritmo. 3 meses, em torno um pouco mais, um pouco menos, aí a depender de alguns fatores, como redução de demanda, como maior, aumento de oferta em outros lugares, que não a zona de conflito, né? E, obviamente, com o aumento de preço, ele reflete aí nessa questão da demanda, conforme eu falei. Mas o que deixa a gente um pouquinho preocupado é que questões-chave para os Estados Unidos e para Israel, que é a questão do programa nuclear iraniano, também é uma questão central para o governo iraniano. A gente tem que ver que o governo iraniano, há algum tempo, toca esse programa nuclear como uma prioridade. O Irã, ele já se tornou uma força bélica ali naquela região importante, não só o próprio Irã, mas as organizações militares que o Irã apoia, como o Hezbollah, Hamas, o Houthis e o próprio um ramo do Hezbollah no Iraque. O Irã tem participado de conflitos como na Síria, no Líbano, e fomentando, quer dizer, com esse dinheiro do petróleo. É um governo, né? Um governo onde os militares, a Guarda Revolucionária, têm um papel bastante preponderante. Existe um certo vácuo de poder depois da morte dos líderes, né? Sejam líderes religiosos, militares ou líderes civis que foram mortos durante o conflito. Então, há um certo vácuo de poder, uma certa disputa, e obviamente que nesses momentos a tendência ao radicalismo ela aumenta um pouquinho, né? Então, assim, a questão das negociações que estão sendo mediadas pelo Paquistão, a gente não tem visto grandes progressos, há uma certa retórica de que a coisa vai resolver, mas certas escaramuças continuam a acontecer. Tudo bem que o poderio bélico iraniano diminuiu bastante, mas os drones ou pequenos mísseis lançados pelos proxies iranianos, como o Hezbollah e outros, os Houthis, isso continua a acontecer e provocam danos grandes, né? Principalmente em instalações com inflamáveis, né? Como são as instalações petrolíferas. Perfeito. Quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com Everaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Um ótimo dia para você, bom restinho de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Bom fim de semana para todos.